Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Luiz Neto, consultor de segurança da ICTS. A gente hoje aqui vai dar a sequência na nossa trilha da segurança aqui, tendências e inovações na segurança empresarial e pessoal. E hoje o tema que a gente vai tratar aqui nessa trilha é a tecnologia como aliada na prevenção de acidentes rodoviários. E eu vou estar dividindo aqui esse momento com vocês e também aqui junto com o Gabriel Luconi, o Head de Prevenção de Acidentes da NS Tech. Então, Gabriel, pode se apresentar, falar um olá para o pessoal. Muito obrigado, Luiz Neto. Obrigado mais uma vez pelo convite. Agradeço a você, a ICTS. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje e especialmente um obrigado a você que nos assiste. Um privilégio ter um pedacinho do seu tempo para essa troca que vai ser muito importante. Reforçando minha apresentação, meu nome é Gabriel Luconi, eu sou Head de Prevenção de Acidentes na NS Tech, que é a maior plataforma aberta para logística e mobilidade da América Latina. Vamos nessa. Muito bom. É isso aí, vamos fazer essa troca aqui, nossa, com o pessoal, né? Esse mundo todo compartilhado que a gente tem. Então, agradeço também a participação de todo mundo. Vocês podem interagir aí através do chat, mandar pergunta, mandar oi, cobrar a gente, pode ficar à vontade aí, que está valendo, tá? A gente teve um webinar anterior aqui da nossa trilha, que foi o tema Mulheres na Segurança e os Desafios da Carreira, tema tão atual, né? Está disponível no canal do YouTube da ICTS, a gente vai compartilhar o link aí no chat com vocês, vale a pena conferir, tem toda a nossa trilha lá, a gente falou ali com o pessoal em relação ao varejo, Right Intel, então tem toda uma trilha, e a gente tem ainda um próximo webinar, que vai ser na semana que vem, para encerrar aqui a nossa trilha, no dia 21 de outubro, então na próxima semana, às 10 da manhã também, com o tema Agente de Segurança Pessoal. E a gente vai, né, aqui não seremos nós os palestrantes, né, mas a gente vai discutir aqui a realidade, né, dentro do Brasil, que é um país hostil, com alto índice de violência urbana. Então, diante desse cenário, como que os agentes de segurança pessoal devem se preparar para realizar o seu trabalho de uma forma efetiva, na segurança das pessoas e das autoridades. Então, voltado aí para a segurança pessoal. Legal? Vamos dar início aqui, então, ao nosso tema, né, na tecnologia como aliada na prevenção de acidentes rodoviários. Aqui antes da gente, né, falar propriamente sobre o tema, como a gente está falando aqui sobre gestão de riscos, primeiramente, né, a gente começa ali vamos fazer um funil aqui, a gente vai trazer um pouco do cenário, né, não adianta a gente vir aqui falar da tecnologia. A tecnologia por si só, ela não vai trazer os resultados que a gente espera. A tecnologia ela tem que trabalhar com outros elementos, com as pessoas principalmente. O mundo é dominado pelas pessoas, né? A gente está trazendo os dados, mas o mundo ainda tem as pessoas. A gente alia isso a processos, a gente alia isso a um controle de qualidade. Então a gente vai fazer aqui a gente vai trazer um cenário e trazer vocês aqui para dentro desse ambiente e dar a importância dele, né? A prevenção de acidentes rodoviários. Eu vou fazer aqui uma pequena contextualização do gerenciamento de risco. Então, tem esse slide de fundo aqui que vai nos ajudar, né? O gerenciamento de risco, a gestão de riscos, ela tem sempre ali a mesma cara, né? Todo mundo conhece, mas eu gosto de frisar, tem uma figura aí, tem umas palavrinhas em inglês, mas acho que risk management, né? Muita gente já conhece, todo mundo que trabalha com gerenciamento de risco conhece, e eu trago ela ali por um elemento, né? Todo mundo vem a questão de identificar os riscos, né? Quantificar os riscos, estabelecer e implantar os controles, monitorar, mas tem um awareness ali, né? Um conhecimento, um estar ciente desse risco. Essa primeira etapa do risk management, dessa figura, eu acho essencial, porque você tem que, além de identificar o risco, você tem que o estar ciente, o conhecer, o dimensionar esse risco ali no negócio, né? Que dizem, você sentir o cheiro desse risco, né? Você está ali no campo, estar ciente desse risco. Então, essa parte aí é fundamental, né? Você identificar só não faz tanto sentido, você precisa estar ciente dele. Um outro ponto, né, ali no finalzinho, né, na parte do monitoramento, mais um
uma mudança que a gente vê nesse cenário é a questão dos dados, né? O monitoramento desses dados, isso aí cada vez mais trazendo, sim, forte a tecnologia nessa parte do monitoramento dos controles implantados, dos resultados obtidos. Então, fundamental que a gente venha sempre assim com a cabeça pensando em dados, nesse dinamismo, né? O dado está ali disponibilizado na hora certa para tomada de decisão. A gestão de riscos tem um desses benefícios, que é o fortalecimento na tomada de decisão do negócio. Entre outros benefícios, esse é um deles, tá bom? Mais um ponto que eu gosto dessa figura, você vê ali as engrenagens, né? Elas estão uma unida às outras, então a rodinha vai girando, uma coisinha que se gira vai girando a outra. A gente traz muito forte aqui na ICTS, trabalhando com os nossos parceiros aí, inclusive a NS Tech, que é a noção do ver e agir. Então a gente chega no negócio fazendo uma gestão de riscos e já movimentando a roda. O negócio não pode parar. Tudo é dinâmico. A gente não para o negócio para tirar uma foto, para identificar os riscos vão mudando, então a gente tem que estar sempre ligado nisso daí. Tá? Vou dar aqui, então, um mergulho para a nossa cadeia logística. A gente vai olhar um pouco mais o gerenciamento de risco na cadeia logística. Quero deixar claro que a gente olha esse risco de ponta a ponta, desde a hora que essa mercadoria é beneficiada, eu representei ali uma indústria, ou seja, no varejo, em toda a sua etapa, né? Então, desde o início até o fim, a gente tem que estar monitorando esses riscos, a gente tem que estar olhando. Seja ali, eu representei um pacotinho, e aí aquele pacotinho pode ter qualquer coisa. Pode ter uma vacina, pode ter o iPhone novo, pode ter roupa, pode ter o bem que a gente quiser. Então, eu representei por aí até o cliente final e, de repente, o seu retorno. Esse cliente final pode ser um consumidor agente, uma pessoa física, mas, em geral, empresas, né, o B2B, B2C, enfim, as diversas nuances que a gente tem da cadeia logística. Então, não vou deixar a sopa de letrinha, não. O B2B, né, de negócio para negócio ou de negócio até o cliente final, a gente tem que estar sempre atento e monitorando isso em toda a cadeia, tá? Vendo esse risco que cada hora, em cada lugar, esse risco vai mudando. E por que a gente deve, por que a gente deve fazer a gestão de riscos? Eu falei aqui uma etapazinha, né, que é o fortalecimento da tomada de decisão do negócio, mas a gente tem a prevenção de prejuízos financeiros, a gente elimina o fator surpresa, a gente se prepara para o pior. Então, se acontece alguma coisa, já não virou tanta surpresa, a gente já estava preparado para ele. Para a gente fazer o nosso mergulho aqui, então, eu vim aqui falar de prevenção de acidentes, né? Cara, não vamos, né? Não segue. A gente, então, dentro da cadeia logística, a gente tem diversos riscos, e cada negócio vai ter o seu risco, tá? O seu risco principal, nem dá para ordenar. Por exemplo, se eu transporto produtos perigosos, produtos inflamáveis, eu vou ter determinado tipo de risco. Se eu transporto um produto de alto valor agregado, depende da sazonalidade do mercado. Tem hora que o álcool gel virou um produto de alto valor agregado. Tem hora que é o iPhone que é o valor agregado. Então, o dinamismo, tá? E para cada negócio, eu vou ter um determinado risco logístico aí, que vai ser o meu principal. Aí está listado alguns desses riscos. É importante lá estar ciente desses riscos, as multas, penalidades, problema com sobrecarga, armazenamento incorreto. Por exemplo, produtos frigorificados, o risco dele é diferente. Produtos, né, frigorificados ali que tem a cuidado com a temperatura é diferente do risco de um transporte de uma mercadoria. Então, cada negócio vai ter que estar olhando isso daí, tá? E aí, então, dentre esses riscos listados, a gente tem ali um primeiro risco que eu deixei, que seriam os acidentes imprevistos. Muita gente aí está na mídia, né? Sempre os roubos de carga, né, sempre aparece, mas eu queria... a gente vai falar aqui dos acidentes, e eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês. Vou fazer um quiz aqui para a gente tornar dinâmico, fiquem à vontade, tá? Queria aqui fazer a pergunta para vocês responderem aí no chat, tá bom? Então, o nosso primeiro quiz aqui que eu quero fazer: qual dos eventos de sinistro representa o maior impacto financeiro nas operações logísticas? O roubo de carga ou o acidente rodoviário? O que vocês acham?
Eu listei ali no slide anterior uma série de riscos, mas dentre esses dois, o roubo de carga ou o acidente rodoviário, que representa o maior impacto financeiro? Fica à vontade, vamos responder. E aí, Gabriel, como será que o pessoal vai... A gente tem um público aqui com muito conhecimento, vasto conhecimento, acho que a gente não vai pegar ninguém, cara, mas... Eu também acredito que a gente não vai pegar ninguém de surpresa. Certamente esse público que nos assiste hoje, um vasto conhecimento em segurança, na cadeia logística, mas eu aposto que alguns vão se surpreender com a resposta, principalmente quando a gente começar a trazer um pouco mais do tamanho, da dimensão do impacto dos acidentes na cadeia logística e em cada um dos players que compõem essa cadeia logística. Muito bom. Vamos lá, será que o pessoal já respondeu? A gente já deu aqui um minutinho. Vamos só mais um pouco. Estou vendo que tem mais gente respondendo aqui. Eu vou encerrar, hein, pessoal? Vai lá. 1, 2, no 3 eu encerro, hein? Então, 3, finaliza aqui. Vamos finalizar. Bruno pode finalizar aqui a nossa enquete para a gente seguir com a apresentação. Então, a gente ficou com o placar aqui, ó. 55% das pessoas responderam que o roubo de carga representa maior impacto financeiro nas operações logísticas. E 45% das pessoas responderam que o acidente rodoviário representa um maior impacto nas operações logísticas. Legal. Nem vamos dar a resposta agora, né? Acho que a gente, durante esse webinar aqui, a gente vai compartilhar o conhecimento e depois, mais para frente, a gente pode voltar aqui e sacramentar essa resposta. Então, queria dividir aqui com você, Gabriel, você como head de prevenção de acidentes, o que você comenta, traz aí alguns insights, estrutura um pouco como é que é essa área, como é que está aqui dentro do Brasil, tá bom? Bacana, e reforço, eu acho que as pessoas vão se surpreender com essa resposta. Mas a gente volta para esse assunto em breve. Antes disso, eu queria trazer um pouquinho do contexto do cenário de acidentes rodoviários no país, ainda não falando só do transporte rodoviário, mas de uma maneira mais abrangente, o quanto os acidentes de trânsito afetam o país, qual é a representatividade do Brasil numa escala global dentro desse aspecto. E já respondendo a essa pergunta, eu queria trazer aqui alguns indicadores. O primeiro deles, o Brasil ele está entre os 7 países com maior incidência de acidentes de trânsito no planeta. E segundo a Abramet, que é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, 90% das ocorrências de acidente de trânsito elas são causadas por imperícia, negligência ou imprudência. E em muitos dos casos é uma combinação desses fatores. Desses 90%, 60% dessas ocorrências de acidente, elas são provocadas por fatores relacionados à fadiga do condutor ou então a excesso de velocidade. E mais uma vez, às vezes por uma combinação desses dois fatores. Como eu falei, eu vou trazer um pouquinho do contexto aqui, e agora já entrando um pouco na esfera que concerne a cadeia de suprimentos. Mais de 60% do transporte, do abastecimento do país, da nossa cadeia de suprimentos, ele está concentrado no modal rodoviário. Isso é muita coisa. Mas, apesar de tamanha concentração, né, e das dimensões continentais do Brasil, é um país com uma dimensão territorial gigantesca, a nossa malha rodoviária ela é muito pequena quando a gente compara a quantidade de quilômetros rodoviários com países mais desenvolvidos e nem sempre tão grandes em extensão quanto o Brasil. E fica pior. Segundo os dados do Observatório, cerca de 58% das rodovias do nosso país, elas são classificadas como possuindo condições regulares, ruins ou até péssimas. É um baita de um problema, gente. Um outro ponto importante, ainda falando aí dessa questão de concentração, né, do transporte rodoviário, do abastecimento da cadeia logística no modal rodoviário, é que entre os anos de 2000 e 2016,
o observatório ele também registrou um aumento considerável da frota de veículos pesados. Ou seja, a gente tem uma demanda alta, uma concentração alta neste modal e uma infraestrutura precária. Por fim, para contextualizar, nós temos o seguinte cenário. Nós temos uma alta demanda e concentração logística no modal rodoviário, uma infraestrutura precária, um baixo nível de educação no que concerne, né, as leis de trânsito, e uma baixa oferta de profissionais qualificados para o transporte. Isso acaba gerando a necessidade dos poucos motoristas que nós temos à disposição estenderem as suas jornadas para conseguirem entregar as mercadorias no prazo, abastecer a nossa cadeia logística e fazer a roda da economia continuar girando. Um pequeno insight aqui, para vocês terem uma dimensão do tamanho do problema. Segundo os dados da CNT, que é a Confederação Nacional de Transporte, a jornada média do caminhoneiro brasileiro é de 11 horas e meia por dia. Então, nós que estamos acostumados aí ao nosso escritório, um ambiente confortável, com ar-condicionado, enfim, já temos uma jornada minimamente estressante que nos consome. Agora vocês imaginem um motorista que trabalha em média 11 horas e meia por dia. Imagina quando a gente para analisar aí os casos de exceção, desvio padrão que puxam esse número para cima, o quanto não devem se sentir cansados e com uma responsabilidade gigantesca, que é conduzir um veículo pesado nas nossas rodovias precárias e sem a devida remuneração, sem infraestrutura, sem condições de prestar um serviço próprio. Luiz, como eu mencionei, a fadiga ela tem uma representatividade muito forte nos acidentes, né? Daqueles 90% que nós mencionamos como sendo causados por algum tipo de falha humana, de imperícia, negligência, 60% deles têm influência da fadiga. Existe uma lei para isso, certo? Você pode comentar um pouquinho mais sobre essa lei para a gente? Opa, claro. Quero destacar aqui também, né, a importância, né? A gente está aqui falando do fator humano, né? A gente não pode esquecer, tem uma pessoa lá, né? Tem uma pessoa, um monte de pessoa dependendo dela. Queria fazer alguns comentários até em relação a esses dados que o Gabriel trouxe. A gente o público aqui, bastante gente, mas aqui o Sudeste, né? A gente está meio que numa bolha. A gente vê aí o dado das condições das estradas asfaltadas, né? Pavimentadas, né, o termo mais técnico. Aqui no Sudeste a gente nem acha que existe, né? Não, mas todas as estradas são pavimentadas. Não, né? Tem lá a Transamazônica, que é a mais icônica, mas você não precisa sair muito, não. Saindo um pouco aqui do nosso Sudeste, do Sul, já começa a ter estradas com umas condições super precárias e a gente tem que abastecer, né? O transporte tem que passar por ali, seja o transporte de valor, transporte de mercadoria, todos os transportes passam por aquelas estradas sem pavimento, né? Então é bem crítico realmente. Então, deixa eu trazer aqui, né, para a questão da lei, né? Você levantou que é tanto assunto ali, né, Gabriel? A gente sim tem essa lei, né? A Lei 13.103, que foi estabelecida. O Brasil, né, é um país de muitas leis, né, o legislativo aí trabalha bastante, está sempre trazendo alguma lei, então é importante a gente ter ela, né, não estou aqui denegrindo lei, não, a lei existe sim, ela foi feita por especialistas, né, ninguém tirou ali as condições de trabalho, né, o horário, o tempo de descanso, isso daí não é um mero palpite, isso daí é pautado em segurança do trabalho, atenção, descanso, ciclo da pessoa. Então essa lei aí, ela existe, ela é um balizador, ela tem que ser seguida, minimamente seguida. Então a gente tem ali as condições de trabalho, né, que ela preconiza. Então não é permitido dirigir por mais de 5 horas seguidas. Mas a rota, eu saio daqui e vou lá para o Acre, eu tenho que dirigir mais de 5 horas. Beleza, só precisa parar e fazer um descanso, já dá uma reenergizada, abastecer o veículo, até o veículo tem que dar uma descansada. Então, pode dirigir sim mais de 5 horas, mas não ininterruptas, precisa dar uma paradinha de meia hora. Em relação à jornada de trabalho, 8 horas.
ele pode fazer, motorista, né, a gente pode estender a jornada dele para mais 2 horas ali. Pode estender até 4 horas, mas desde que seja conversado. Essas 2 horas aí é mais simples, 4 horas até você pode estender, mas conversado com o motorista, tem que estar comunicado. Não esqueçam, pessoa, o fator humano, ele está colocando ali a carga e outras vidas em risco, não só dele, outras vidas em risco, inclusive a nossa, que a gente está trafegando por essas estradas. Então, gente, é um assunto extremamente sério. Quem trabalha com isso vê aí o tanto de acidentes que poderiam ter sido evitados por medidas simples. Depois que acontece o acidente, já é tarde demais. Depois que o risco se materializou, aí a gente só lamenta. Então, antes, a gente está aqui falando na prevenção. A lei aqui, ela é extensa, tá? Aqui só tem os principais tópicos aqui dela, tá? que eu estou passando. Então, eu quero trazer aqui para todos o conhecimento dessa lei. Procura no Google, dá uma estudada melhor. Quem trabalha com isso tem a obrigação de conhecer essas leis e tá por dentro, né? Então, tem tudo ali a parada para refeição desse motorista, né? O tempo de trabalho do motorista não é só o tempo que ele está conduzindo o veículo, outra coisa que é fundamental. É o tempo, se ele está lá parado, esperando para carregar e acelerando, às vezes o motorista ajuda no manejo da carga. Então, esse tempo aí é tempo de trabalho do motorista, não é só o tempo que ele está sentado atrás do volante, é todo o ciclo ali de trabalho do motorista. A gente tem que se atentar a isso. Para a gente seguir, então a gente veio aqui, né, comentando, né, as condições das estradas, como que a gente pode contornar isso daí, e eu vou trazer aqui também, né, os impactos que esses acidentes trazem, para a gente até, né, começar aqui, dar a resposta aqui para vocês. A gente vai chegar junto na resposta do primeiro quiz, né, quais os impactos que um acidente tem. Então, imediatamente, a gente vê a vida, a carga, o veículo, mas a gente tem por trás, né, a gente tem ali à direita aí do slide, os impactos visíveis e os invisíveis. A gente tem muito mais problema ali, muito mais retrabalho. Então, se eu expedi a carga, ela não chegou, eu preciso fazer todo o processo de novo lá dentro. Preciso produzir de novo o bem que foi danificado. A minha carga foi danificada, eu perdi aquilo. Então, desde lá da indústria, vai ter que ser tudo refeito. No centro de distribuição vai ter que ser separado de novo. Todo o processo burocrático, nota fiscal, é tudo de novo. A carga não chegou, meu cliente está insatisfeito, o cliente vai ligar no saque, então vou ter que ter uma estrutura maior de saque, que é um serviço de atendimento ao consumidor, para responder. Tem a imagem da empresa. Se esse acidente envolve outras vidas, outras coisas, a gente tem aí as mídias sociais, cada hora a informação circula mais rápido, até a empresa ir lá e se retratar e tentar explicar, a informação já foi para todas as mídias sociais. Então, a imagem da empresa também está em jogo. Comentei produtos frigorificados. Quantos acidentes a gente vê e tem um espalhamento da carga. É um produto frigorificado, tem que ter um cuidado com a temperatura. De repente, a gente tem aí essa condição social, a gente tem saque, essa carga, ela está ali esparramada, o pessoal vai lá, saqueia essa carga e de repente está vendendo esse produto. Então, a imagem da empresa. Eu comentei lá atrás, produtos perigosos. Imagina uma empresa que trabalha com produtos perigosos, transportando produtos perigosos. O impacto invisível ali é um vazamento de óleo, atinge certo manancial, água, essas coisas, meio ambiente, né, prazo, multa. Aqui, então, eu vou até parar por aqui para não parecer o semeador do caos, tá? Eu acho que aqui já deu para dar um pouco mais de visibilidade, abaixo aí do iceberg, o tanto de prejuízo, o tanto de impacto que um acidente causa. Muitos aqui têm a ver com o roubo também, mas o acidente, só de eu falar de vida, às vezes a gente, né, gestão de risco, quer quantificar o valor da vida, mas isso é impossível, impossível. Então, aqui, por todo esse problema invisível, acho que fica aqui mais claro o verdadeiro impacto dos acidentes na cadeia logística. Gabriel, aí traz mais dados aí, então, para a gente, para mostrar aí a diferença, como é que funciona entre os acidentes e os roubos. Luiz, você lembra que a gente tinha falado que o resultado ele seria, de certa forma, uma surpresa?
A maior parte dos nossos ouvintes marcou aqui no nosso quiz que o roubo de cargas ele representa o maior impacto financeiro nas operações logísticas. Mas esse slide que a gente está projetando, o gráfico principal, ele mostra uma proporção diferente. Para o mercado segurador, e aqui a gente está falando apenas de ressarcimento de sinistros nas apólices de RC, o acidente ele tem maior representatividade. A gente não está nem englobando aqui os demais custos da parte de baixo do iceberg que o Luiz acabou de comentar. Então, numa análise fria, falando dos valores de ressarcimento e da dimensão disso para o mercado segurador, o acidente ele já tem mais peso. Tá? E apesar de ser a maior representatividade das perdas para o mercado segurador, ainda existe uma grande quantidade de políticas para a prevenção de roubos e pouca ênfase nas medidas de prevenção de acidentes. Quando a gente para olhar para essa parte de baixo do iceberg, que é justamente trazendo quais as despesas adicionais que o acidente agrega nas operações logísticas, a gente chega ao estudo que mostra que o custo agregado de um acidente no transporte de cargas ele chega a ser de 9 a 12 vezes maior do que o custo de um roubo na cadeia logística. E o motivo disso é que na esfera material, além da própria carga, é claro, existem multas, despesas com indenizações, retrabalho, e na esfera humana a gente tem um valor inestimável, que é a vida humana. Simplesmente não dá para mensurar o impacto financeiro da vida humana, porque é algo que é um valor intangível. Mas ainda nessa vertente da esfera humana, existem os custos médicos, indenizações, previdência, seguros e diversos outros custos correlatos. Então, isso corrobora com esse estudo que traz o acidente como sendo de 9 a 12 vezes mais custoso do que um roubo de cargas para a cadeia de suprimentos. Um outro ponto... Perdão, Luiz. Não, vai lá. Um outro ponto que eu queria destacar, e trazendo agora para um momento singular que a gente está vivendo, né? A pandemia, ela veio, atingiu em escala global, mas aqui no Brasil ela veio e represou muito a demanda comercial por cerca de um ano. Só que essa demanda comercial ela voltou a crescer e algumas empresas não estão conseguindo dar vazão ao acúmulo. Então, nós estamos vivendo esse cenário no próprio setor de transporte, de veículos, de automotores pesados também. Nós temos uma crise global da falta de semicondutores, uma alta demanda por veículos, justamente por conta da demanda represada por conta da pandemia, e as montadoras elas estão com uma dificuldade gigantesca em dar vazão a essa demanda represada. E isso acaba, por sua vez, afetando altamente seus prazos de entrega. E onde o acidente impacta em tudo isso? Pensa para você transportador, para você motorista e para você embarcador, que depende de um transportador, que depende de um motorista. A partir da ocorrência de um acidente, vamos imaginar aqui um cenário infeliz em que haja um acidente e o veículo, o transportador, ele seja condenado, ele tenha decretada a perda total pela companhia de seguradora, se ele tiver um seguro. Por mais que haja o ressarcimento do valor do bem, a demanda represada, essa incapacidade das montadoras de receber novos pedidos imediatamente, de dar vazão imediata a esses pedidos, e entregar, de fato, o produto final ao consumidor, ao transportador, ao motorista, ela cria um efeito cascata aqui. O transportador ele tem o dinheiro para fazer a compra de um novo ativo, a montadora não consegue entregar esse novo ativo, o motorista não consegue trabalhar, o transportador não consegue transportar, o embarcador não tem a quem recorrer, e isso gera um efeito cascata que impacta em uma escala gigantesca todo o eixo da nossa economia. Aqui cabe frisar de novo que mais de 60% da nossa logística ela está concentrada no modal rodoviário. Então, esse cenário em escala, ele
tem efeitos catastróficos para a nossa economia, para a economia das empresas e para nós como consumidores finais. Muito legal. Muito elucidador essas informações, né? E aí, para a gente até fechar, a gente vai fazer um próximo quiz aqui, né? Eu queria frisar o dado que o Gabriel trouxe, né, para a gente aqui, né, que o custo agregado de um acidente no transporte de cargas, custo agregado, é de 9 a 12 vezes maior do que o custo do roubo. Então, para ficar fácil de lembrar, 10 vezes maior. De 9 a 12, Gabriel, vamos fazer uma média aqui? Vamos Mais ou menos, vamos ali nos 10. Então, o custo agregado acaba sendo 10 vezes maior do acidente. Essa realidade que você trouxe em relação aí a baixa oferta, né, que a gente tem aí do produto, do veículo, por exemplo. Então, tive um acidente, por menor que seja, nem vão falar que perdeu o vidro, tive um acidente, danificou ali o meu ativo, o meu veículo transportador. Nem se eu tiver o dinheiro aqui, eu não consigo repor, porque eu não tenho uma escassez da oferta ali do outro lado. Olha que, né, uma ruptura da cadeia logística a gente está falando aqui. Exato, e para a gente ter dimensão dessa incapacidade, dessa demanda represada, existem montadoras, Luiz, que não estão recebendo novos pedidos e que estão pedindo de 4 a 6 meses para entrega de pedidos já realizados, já faturados. Então, é uma série de fatores combinados, principalmente até por conta da crise global de falta de semicondutores, que cria um efeito bola de neve no nosso cenário de transporte rodoviário brasileiro. Sim. Eu vou trazer, até antes da gente seguir, eu vou trazer mais um cenário aqui, um caos, né? Mas é um case, né? Vou trazer mais um case real aqui, até a gente conversando, lembrei aqui do lucro cessante, aqui, ó, uma história real, tá? Então, vou mexer aqui um pouco com a vida, uma história até triste, mas é real, é isso que acontece, por isso que a gente tem que prevenir antes de chegar a isso. Vou tentar ser o mais rápido possível, aqui, o mais breve possível. Então, um veículo transportador, uma carreta trafegando na rodovia, colidiu com um carro de passeio que vinha vindo, colidiu de frente, uma colisão frontal, onde o motorista do veículo de passeio faleceu. E esse veículo, a carreta, o veículo automotor, foi a julgamento, ele estava horas dirigindo, não respeitou ali o limite de velocidade, foi provado, tá, por todos os sistemas ali, telemetria, GPS, a gente tem o tacógrafo, conseguiu se provar que o motorista ali não teve as suas horas de descanso. Então, essa empresa, era um veículo, né, um transporte de empresa, ele foi condenado pelo juiz, a empresa foi condenada a pagar um lucro cessante, que esse pai de família que ele matou, né, o cara faleceu, a empresa foi condenada a pagar para a família ali o salário dele até os filhos completarem 18 anos. Então, o cara tinha 2 filhos ali, esse cara faleceu, essa pessoa faleceu, a empresa teve que pagar ali os salários do vencimento, né, o salário dele, multiplicado ali pelos anos até os filhos completarem a maioridade. Então, isso é real, isso é uma história real. Acredito que tenha ficado claro que o tal do lucro cessante, né, o lucro cessante ali na família, era um pai que provia ali a família, ele que era o pai de família, então a empresa foi condenada a pagar aí todo o dano que ela causou na família, e foi esse o valor que deram, né, aqui bem entre aspas, o valor que deram ali para a família. Então, convenhamos que não chega nem perto para a família do valor da vida que esse pai, que esse chefe de casa tinha para cada um deles. Eu fico arrepiado de contar. Sem dúvida. Mas, bom, ficou bem clara a importância do acidente na cadeia logística e, sem dúvidas, a importância da vida para cada um de nós, para as famílias que têm entre si motoristas que esperam esses motoristas voltarem para casa depois de uma viagem cansativa.
certamente ficou muito claro qual o impacto disso para cada elo aqui da cadeia logística, inclusive para nós consumidores ou para nós familiares de alguém que participa do transporte rodoviário. Mas agora a gente tem mais uma pergunta a fazer a vocês que estão aqui nos assistindo. A gente quer saber, conta pra gente, o seu negócio, ele possui algum programa de prevenção de acidentes, sim ou não? A nossa enquete ela já está ativa. Por favor, interajam com a gente e façam seus comentários. Se vocês quiserem trazer algum tipo de dúvida, esclarecimento, ou até contar para a gente qual o programa de prevenção de acidentes que vocês usam nas suas empresas, ou se conhecem algum programa de prevenção de acidentes, vocês podem usar o chat para interagir conosco também. Muito bom. E queria também deixar o convite, né? A gente vai ter aqui um tempo limitado para falar sobre o tema, né? A gente está trazendo aqui uns highlights, alguns insights, e daí a gente também, eu, Gabriel, vocês vão ter ali acesso aos nossos contatos. Fiquem à vontade para chamar a gente para um bate-papo na sua empresa, se interessou aí pelo programa de prevenção de acidentes, chama a gente pode conversar um pouco mais, olhar, ver como é que está o cenário atual na empresa de vocês, a gente estudar soluções juntos, tá bom? Aqui é só um cenário geral, né? Um panorama geral da prevenção de acidentes que a gente está fazendo. Perfeito. Bom, Luiz, a gente explorou bastante e trouxe vastas informações, indicadores, estatísticas sobre os acidentes, principalmente aí no que tange a condições das estradas, as principais causas, os impactos do acidente na cadeia logística, né? Mas como a gente pode melhorar esse cenário? Existe algum tipo de tecnologia que pode agregar e, de alguma forma, nos ajudar com a parte preventiva para os acidentes? Claro, claro. Só antes de eu chegar aqui na nossa solução, né? A gente só veio aqui comentando, vamos só trazer o resultado aqui da enquete. O pessoal acho que está vendo aí também, né? 62% das pessoas, né, Gabriel, responderam que sim, que na empresa onde elas trabalham, no negócio delas, tem um programa de prevenção em acidentes, mas 37% ainda não tem um programa de prevenção de acidentes. Então, vamos lá, vamos se mexer e vamos trazer esses programas. E aqui agora, então, né, Gabriel, vamos falar um pouco de tecnologia, formas, como que a gente consegue prevenir os acidentes, tá bom? A gente trouxe, né, o plano de fundo do nosso webinar aqui para falar da tecnologia. Lá desde o começo acabei dando um spoiler, né, que ela tem que funcionar junto com pessoas e processos, mas aqui vamos falar um pouco mais de tecnologia. Muita gente conhece, né, os tacógrafos, né? Vamos começar aqui também, vamos fazer um graus de maturidade, né? A gente, de repente, eu tenho lá uma transportadora pequena, embora o tacógrafo seja obrigatório, a gente sabe, né, por lei é obrigatório, tem gente que não utiliza. Então, a gente começa, né, tendo tacógrafos, a gente tem o tacógrafo de disco, tem o tacógrafo digital, que é o que está marcado aí. O que é o tacógrafo, né? Ele permite ali que você verifique a velocidade do veículo, a distância percorrida pelo veículo, o tempo de utilização do veículo, tá? Mas ele não serve tanto para a jornada de trabalho. Por que não serve para a jornada de trabalho? Eu comentei, a jornada de trabalho do motorista não é só enquanto ele está dirigindo o veículo, começa antes. Então, só o tacógrafo não serve para a jornada de trabalho, tá bom? Isso é legal todo mundo ter isso em mente aqui para não cair nessa pegadinha ali. Tá? Não é o tacógrafo, somente o tacógrafo que vai dar ali a jornada de trabalho. Então, é para isso que serve o tacógrafo. Tá? Ele registra a velocidade do veículo, desde que instalado, aferido, tem aí a sua manutenção preventiva realizada, ele registra a velocidade do veículo, a distância percorrida e o tempo de utilização ali do veículo automotor. A gente tem os tacógrafos de disco, tacógrafo digital, né? Então ali o digital já é um mais moderninho, né? Mas a gente não pode parar nisso, né? A gente começa aí. Hoje em dia, a gente já tem, né? Estamos aqui mais atualizados. Hoje em dia, a gente tem as telemetrias, que são sistemas aí, meio que uma caixa preta, né? Todo mundo acha que é legal essa associação aqui com os aviões, né? Caixa preta. Então, ele vai registrar, além disso, ele vai ter esses dados armazenados aí e outras variáveis. Além desses que eu comentei, a telemetria
consegue trazer mais informações. Ela vai trazer informações aí do tipo que vai trazer outros resultados para o negócio. Por exemplo, o consumo de combustível, o nível de desgaste do freio do veículo, utilização da suspensão, pneus. Então, a telemetria começa a já trazer para a gente mais insumos, mais dados, mais informações para a gente trabalhar e trazer mais resultados. Então, a telemetria acaba sendo um pouco mais refinada, né? Todo mundo também, pessoal aqui, lembra da telemetria na Fórmula 1. A Fórmula 1 usa bastante telemetria. Lá, você troca informação com o veículo. A telemetria, ela permite que você remotamente envie troque informação com o seu veículo. Você pode mudar parâmetros dele através da telemetria. O tacógrafo já não, ele é só um sistema estanque ali que não, ele registra. A telemetria permite um fluxo ali de comunicações, tá? Vai ter esses dados aí. A gente pode registrar também, através da telemetria, as frenagens bruscas. Então, aceleração, frenagem, o tacógrafo ele já não tem isso. Conforme eu vou acelerando, freando, de repente, o cara está entrando na curva, freando com tudo, isso daí pode ocasionar uma derrapagem, não é uma condução adequada, você utiliza mais o seu equipamento, né? O veículo é mais desgastado quanto a isso. Tá? Aí vamos dar mais um salto aqui. A gente tem a telemetria, a gente falou bastante da fadiga, sempre aqui o foco no fator humano, a tecnologia trabalhando junto com as pessoas. A gente falou bastante da fadiga. Hoje em dia, a gente tem ali monitoramentos de imagens instalados na cabine que vão conseguir ali entender os sinais do motorista em relação ao sono dele, como é que ele está, se ele dá uma pescada, se ele fica muito estático. Esse sensor ali, essa câmera instalada na cabine, consegue identificar isso daí e emitir um aviso sonoro, tanto na cabine quanto numa central remota, que pode entrar em contato com o motorista e falar com ele, passar orientações. Então, aí eu já trouxe aqui, então, a parte, né, da fadiga e trouxe a nossa central remota, né? Todas essas informações, né, tanto da telemetria, desse sensor de fadiga, elas vão ser melhor utilizadas quando a gente fazer uma centralização e uma gestão dessas informações. Essa gestão remota é muito importante para a gente conseguir trabalhar esses dados de uma forma estatística e estar sempre trabalhando ali nesse fator comportamental dos motoristas. O Gabriel falou lá atrás, 95% aí dos acidentes são causados por fator humano. Então, vamos mexer nisso, é Pareto. Pô, aí que está o problema, não, mas é aí que está o fio da meada, é aí que a gente tem que mexer. Não adianta a gente ficar olhando outras coisas. O cenário está aí, as condições das rodovias, isso está aí, está dado. Agora, a gente tem condição de mexer no fator humano, através de processos, através de tecnologia. A gente vai trazer aqui, então, o Gabriel vai apresentar, a gente vai compartilhar aqui um pouco sobre o BR-CIPA, né, que é um programa de prevenção de acidentes que a gente pode trazer assim, de uma forma, eu diria, relativamente simples e rápida para os negócios. Então, Gabriel, pode ir, vamos aqui falar um pouco do BR-CIPA, o conceito. Vamos nessa, Luiz. Antes de entrar no conceito do programa, a gente traz um pouco do conceito da pirâmide de Bird para a parte de acidentes rodoviários. Vocês podem ver na base da pirâmide que, seguindo até o topo, um acidente ele é uma série de incidentes ou quase acidentes. É uma combinação de fatores, de pequenas infrações que leva até um acidente com morte, com graves lesões e com drásticos prejuízos. E o conceito do CIPA, que é um sistema integrado de prevenção de acidentes, é justamente trabalhar esses pequenos incidentes totalmente atrelados ao fator comportamental, que volto a um dos insights iniciais aqui desse webinar, né? Mais de 90% dos acidentes rodoviários, eles têm como influência ou como causa direta o fator comportamental, negligência, imperícia, o fator humano, a falha humana, ela está diretamente correlacionada com a incidência de um acidente.
E a falha humana, ela é um incidente que acaba se culminando depois, se desdobrando em um acidente. O que torna esse programa de prevenção de acidentes tão efetivo? O fato, justamente, dele atacar essa causa raiz dos 90% das ocorrências de acidente no Brasil. O CIPA, ele foi concebido partindo da premissa de que o ser humano ele tende a mudar o seu perfil comportamental quando tem conhecimento que está sendo observado. Enquanto nós dirigimos, acho que um exemplo mais lógico do que esse é impossível. Enquanto nós dirigimos, é natural a gente passar a ter uma preocupação real com o limite de velocidade da via em que nós estamos trafegando, quando nós nos aproximamos de uma área onde é sabido que existe um radar eletrônico, alguma ferramenta de aferição de velocidade, e nesse momento nós tendemos a reduzir a velocidade, a nos adequarmos à velocidade estipulada da via, motivados pelo receio de que algum tipo de penalização ou ônus particular possa vir a ocorrer, caso nós estejamos transgredindo, ultrapassando o limite previsto para essa via. E o CIPA ele busca atuar como este radar, só que de uma forma permanente. Ele se alimenta dos dados de rastreamento e mapeia o perfil de condução do motorista que participa do programa, tanto no sentido de velocidade quanto no tempo de direção contínua. E ele traz um score, ele traz uma pontuação seguindo o mesmo conceito de CNH. Com base nessa pontuação, os motoristas eles passam a ser medidos acerca de seus incidentes, dessas pequenas transgressões que podem levar a um acidente. Volto aqui a contextualizar a pirâmide de Bird. E caso o motorista ele apresente uma conduta inadequada ou ultrapasse essa pontuação limite de score, ele é afastado da operação e ele recebe acesso a uma parte importantíssima do programa, que eu acho que é a parte cerne, que é a parte fundamental de gestão do processo, que é o EAD, o CIPA EAD. Lá, esse motorista ele é educado através de videoaulas sobre as práticas de direção defensiva, legislação de trânsito e afins. E após a realização desses cursos, ele recebe um certificado e volta a ter a sua participação permitida na operação. Na operação, perdão, gente. Eu trago aqui alguns dos pilares dessa gestão de processo, É importante que a gente tenha o controle da velocidade, o controle do tempo de condução, que são dados, mas o terceiro pilar, tão importante quanto esse, é justamente alguém olhando, manuseando, interpretando esses dados, e a proposta da ferramenta CIPA é justamente essa, ter uma gestão de processo de forma autônoma, e que permita essa correção no perfil comportamental dos motoristas. Nós temos estatísticas aí da parte de afastamento de motoristas, uma vez ultrapassando aquele limite de score, eles são afastados temporariamente do programa, precisam passar por aquela reciclagem AD que eu acabei de mencionar, uma parte importantíssima de todo o processo. E em caso de reincidência de afastamento, caso ele volte após essa reciclagem, ao ultrapassar o limite de 90 pontos, ele passa a sofrer pequenas penalidades, de afastamento temporário, 7 dias, depois de 15 dias, isso vai aumentando gradualmente. O curioso é que apenas 0,06%, a gente não está falando nem de 0,5% aqui, pessoal, 0,06% dos motoristas que participam desse programa, eles chegam até a sanção disciplinar máxima, justamente porque, contextualizando, aquele perfil comportamental, ele se adequa, o motorista ele passa a ter conhecimento, que ele tem um radar 24 horas medindo e atuando, e auditando o seu perfil comportamental enquanto dirige, e ele, é claro, se sentindo observado, passa a se adequar às diretrizes de trânsito, a velocidade compatível com a via, justamente para que ele não passe por esse tipo de reciclagem, de penalização, que acaba onerando a todos os elos aí da cadeia logística. E, Luiz, volto para você. Esse trabalho integrado e com interface com outros players da operação e da cadeia logística, ele é muito importante, né?
Ah, sem dúvida, né, Gabriel? Você aí, né, comentando aí os pilares do CIPA, né, toda a regra, a questão da reciclagem, né, que a gente está trazendo aqui de novo, né, que é a conscientização desse motorista, que é, né, o CIPA, ele não tem um caráter punitivo, ele tem um caráter de conscientização dos motoristas. E não só do motorista, indiretamente também a gente acaba mexendo com a cadeia logística aqui, que é isso que você está trazendo, né? A interface com as outras áreas que esse programa acaba tendo. A gente mexe lá na ponta, mas tem toda uma coisa por trás aqui. Às vezes, né? Então a gente, só antes de eu dar esse pulo aqui, eu queria deixar bem sedimentado aqui os pilares do CIPA e a questão da conscientização com os motoristas, né? Motorista atingindo aqui um determinado limite de pontos, um score, a gente tem ali o perfil do motorista. A questão aqui não é ranquear ninguém, é que daí a gente para esse motorista e vai ali, coloca ele no EAD, no ensino à distância, traz uma consciência diferente para ele. Esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, o motorista vai ter acesso também, de repente ele não tem. Então, é fundamental isso daí, é o caráter de conscientização, não de punição. Isso eu acho é fundamental e tem que estar bem claro aqui no programa BR-CIPA, como implanta ele. Bom, não vou fugir aqui da pergunta, cara, do questionamento, né, em relação à interface com as outras áreas. É fundamental a gente, na implantação, né, de um programa desse, conseguir mais sócios. A gente precisa de mais gente, a gente precisa, então, alinhar com embarcador, a gente precisa alinhar com outras áreas, o time de contratação de frete, o time de planejamento, o time de prevenção de perdas normalmente é quem vai acabar puxando esse tipo aqui, o time de gestão de riscos é quem vai acabar puxando esse tipo de projeto, mas a gente tem que se alinhar com outras áreas. Muito provavelmente, o motorista às vezes excede uma velocidade, comete alguma coisa, porque o negócio também pede. Quem é aqui que não quer receber um produto mais rápido? Então, o motorista às vezes ele acaba fazendo um deslize lá na ponta, mas por pressão aqui do negócio. Então, a gente precisa alinhar, às vezes vai ter alguma mudança de planejamento, por exemplo. Então, é fundamental para que esse programa dê certo e surta efeitos, a gente precisa alinhar com outras áreas do negócio, tá? O que mais que eu queria comentar aqui em relação ao BR-CIPA? Gabriel, e agora vamos aqui, a gente pode se complementar, aqui como, né, você como head, eu como ajuda a implantar esse programa, tem alguma vivência, né, outros benefícios indiretos também do BR-CIPA, que a gente acaba tendo lá para o transportador, a gente daqui previne vidas, não vamos, e ponto final, só que a gente também tem outros benefícios que a gente tem, reduzindo os acidentes, a gente tem uma redução lá do custo de apólice, de seguro, por exemplo. O veículo andando dentro de um limite de velocidade mais adequado, a máquina é feita para um determinado limite de velocidade. Se ele ficar andando lá 100, 120 por hora, o caminhão não é feito para nessa velocidade. Vai consumir mais freio, porque ele vai ter que frear com mais frequência. Vai consumir mais combustível. Então, você tendo ali alguns limites, você reduz o consumo de diesel, você melhora o perfil do seu motorista, você vai ter motoristas mais conscientes para vender para o seu cliente. Então, são outras você tocou num ponto fundamental aqui, Luiz, e até para o pessoal de sustentabilidade, que porventura estiver nos ouvindo, esse tipo de programa, ele possui uma atenção muito forte à parte de ESG, que é uma certificação, né, um modelo de gestão tão comentado hoje em dia nas empresas de capital aberto. Ele possui, principalmente olhando aí para essa parte de environmental, né, que é a parte de meio ambiente, o ESG, essa política de trazer o motorista de volta a um perfil comportamental consciente e reduzindo a velocidade empenhada no veículo, os desdobramentos disso para a parte ambiental, eles são gigantescos. O consumo do pneu, ele diminui, você demanda menos pneu, né? A emissão de CO2, ela diminui, você ataca menos
o meio ambiente. O consumo de diesel, por sua vez, né, que está correlacionado à menor emissão de gás carbônico, ele diminui. Então, ele possui pilares que auxiliam demais em critérios, em metas, em melhorias voltadas a toda a parte de ESG. Perfeito. Bom, a gente vai ter que caminhar aqui para o nosso final. Pessoal, quem quiser fazer mais perguntas aí, a gente vai separar aqui, responder 1, 2 perguntas por causa do tempo, mas o Gabriel trouxe um tema aqui que é fundamental. Ele comentou, né, do ESG, ele falou do I, né, do ESG, ele falou do E, né, de meio ambiente, environment. Eu queria falar um pouco do social e do governance, que esse programa fala diretamente. Social, papel social do programa. A gente está falando aqui vidas, a gente está falando de vidas. O papel social está aí. E a governança. O programa por si só é um programa de governança. Você vai ter um programa de governança, acidente, todo mundo está sujeito, mas você vai ter um controle sobre isso. Então, eu vejo o BR-CIPA e um programa de prevenção de acidentes, ele fala diretamente com o ESG aí, a sigla que a gente está tanto vendo. Gabriel, vamos aqui para a gente finalizar, responder 2 perguntas aqui, meio rápidas, para a gente não passar muito aqui das 11 horas. Vamos sim. Tem uma pergunta que chegou há alguns minutos atrás, ela fala o seguinte: o quanto a velocidade realmente influencia na prevenção de acidentes? Essa é uma pergunta muito bacana, e eu deixei separado aqui também uma estatística para corroborar com a minha resposta. Segundo a OPS é a sigla de Organização Pan-Americana de Saúde, a redução de 5% na velocidade média, ela ajuda a reduzir em cerca de 30% as mortes causadas por sinistros de acidente. Já numa direção contrária, o aumento de 1% na velocidade média empregada na direção de um veículo, ela produz um aumento de 4% no risco de colisão mortal e um aumento de 3% no risco de colisão grave. Então, respondendo à pergunta de uma forma mais direta, o quanto a velocidade realmente influencia na prevenção de acidentes? Ela influencia diretamente. A estatística, ela acabou de nos trazer um pouco da dimensão do quanto a velocidade ela é fator preponderante para a causa de um acidente ou para evitar que um acidente venha a acontecer. Voltamos aí a toda a parte de incidentes, a pirâmide de Bird, a quantidade de incidentes, de pequenos incidentes que culminam em um acidente. Legal. Separei uma pergunta e aí eu vi uma outra aqui que dá para responder as 2 numa só. Uma aqui. Eu não tenho frota própria, meu negócio não tem frota própria. Como que eu posso fazer para prevenir os acidentes? E uma outra pergunta aqui que tem a ver, que eu consigo responder junto. Este programa, o BR-CIPA, coleta as informações de forma automática, ou seja, ele é integrado ao sistema de telemetria. Aí eu vou responder a primeira e a segunda pergunta a gente dá uma dividida aí, tá, Gabriel? Então, não tenho frota própria. Como prevenir os acidentes? O BR-CIPA, você consegue, sem uma frota própria, prevenir os seus acidentes também, utilizando o BR-CIPA. Ele utiliza o sistema de rastreamento do veículo. Você precisa ter um sistema de rastreamento. Aí a gente tem os grandes players do mercado. Sascar, Autotrack, Onixat, OmniLink, Sigra, Ravex, eu esqueci de algum ainda aqui. Tem uma lista. Então é só verificar, a gente pode conversar aí depois, mas ele utiliza essas informações, então sim, através do BR-CIPA daria para você também prevenir acidentes com ele. Outra forma, a gente falou aqui, a comunicação. Muitas vezes em implantação de programa de prevenção de acidentes, o simples fato de você começar a falar do tema, levar isso para o transportador, para o embarcador, para as áreas, isso daí já começa a mudar o mindset, mudar a cabeça. Você precisa, falando do tema, comunicando, conversando, trazendo luz ao tema, você já consegue reduzir e melhorar o cenário dos acidentes. Ainda, muita empresa tem um roubo, está sempre o holofote, mas um programa de prevenção não é uma coisa, de prevenção de acidentes, não é uma coisa tão corriqueira.
e a gente viu aqui os malefícios que isso traz. Gabriel, se quiser comentar alguma coisa em relação à forma de coleta de dados do BR-CIPA. Certamente, e serei breve, Luiz, até por conta do tempo. O CIPA, quando ele foi concebido, ele buscou atacar e trouxe uma proposta de medição com as ferramentas básicas disponíveis no mercado de transporte rodoviário, que é um rastreador principal. Então, na sua versão inicial, ele usufruía das informações de posicionamento, velocidade e outras variáveis aí com relação a lat-long, a ignição, enfim, para fazer esse cálculo e medir os pequenos incidentes. A ferramenta CIPA da NSTEC, ela vai além, tá? A gente está construindo uma plataforma totalmente agnóstica, que não tem limites de onde nós queremos chegar e que dados nós queremos receber e interpretar. Então, respondendo a esse questionamento da possibilidade de integração, não só com o sistema de rastreamento, mas com a parte de telemetria, sim, ele vai conseguir integrar com a telemetria, vai conseguir não só receber esses dados, que são muito valiosos, mas ele vai conseguir interpretar toda a parte de força G, de aceleração brusca, de frenagem brusca, e vai conseguir interpretar e trabalhar da mesma forma, que é pontuar o motorista por qualquer tipo de desvio, por qualquer incidente, para que a gente consiga continuar prevenindo acidentes. Muito bom. Gabriel, aproveita que já estava falando, já vamos nos despedir aí do pessoal para a gente encerrar aqui, porque infelizmente, né, deu tempo, senão a gente ia ficar aqui o dia inteiro falando. Pois é, o assunto ele é vasto mesmo. Mas obrigado mais uma vez a você que nos assistiu. Foi muito bom poder contar aí com um pedacinho do seu tempo. Espero que essa troca tenha sido engrandecedora para vocês, que possa ter agregado algum tipo de conhecimento, e me mantenho à total disposição, mantenho meus contatos à disposição para qualquer tipo de dúvida, qualquer consulta posterior aí a esse webinar. Não deixe de nos procurar. E, Luiz, 1000 vezes obrigado a você, a ICTS, por esse convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito bacana. Legal, Gabriel. Primeiro, agradeço enormemente você aí pelo seu tempo, a NSTEC, disponibilizar, a gente vir aqui compartilhar um pouco desse tema. Agradeço a todo mundo que esteve aqui com a gente. O link vai estar disponível, então vai ficar gravado aí nas mídias sociais, no YouTube. Se você gostou, passa aí para algum contato para assistir, e a gente fica aí à disposição para a gente explorar um pouco mais. E convido todo mundo a assistir o próximo webinar aí da semana que vem, o encerramento da nossa trilha de tendências e inovações na segurança empresarial e pessoal. Pessoal, tchau, tchau.